Deus é maravilhoso. Nessa tarde, a gente passou um tempo muito precioso falando sobre o ministério do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo. E eu quero começar essa segunda parte, a gente vai falar sobre 5 motivos pelos quais devemos falar em línguas. Isso é um presente de Deus, o dom de falar em línguas é um presente de Deus que foi dado a todos. Eu quero começar essa palavra falando que quero lembrar cada um de nós aqui do momento quando a gente entregou a nossa vida a Jesus. A gente entregou a nossa vida a Jesus pela fé. Eu creio que as pessoas que cresceram no Evangelho, já nasceram no Evangelho, já de um berço evangélico, já teve contato com Deus desde pequeno. Outros, assim como eu, que conheceu Jesus na caminhada da minha vida, houve um determinado momento onde eu cheguei no fim de mim mesmo. Acredito que muitos cristãos, até que nasceram de berço cristão, também chegam em um momento que chega ao fim de si mesmo e declara: eu preciso de Deus. E nós buscamos Jesus a partir desse momento, de uma necessidade pessoal de eu preciso de Deus. Eu entendo, talvez muitos nem estavam passando por momentos difíceis da vida, mas simplesmente gerou uma necessidade no seu interior de que eu preciso de Deus. Na verdade, essa é uma necessidade que todo ser humano que ainda não entregou a vida a Jesus tem. Existe um buraco no coração do ser humano que só Jesus pode preencher. E as pessoas que estão vivendo aí fora sem Jesus, vivem ainda com esse buraco, uma falta de alegria. Não importa o que fazem, não importa o que têm, existe um buraco. E em determinado momento da nossa vida, a gente sentiu a necessidade de preencher no nosso interior aquilo que estava faltando. E no nosso momento de conversão, a gente não tinha visto Jesus, a gente não sentiu Jesus. A gente ouve falar de Jesus já há muito tempo. Jesus mudou a história da humanidade. Hoje vivemos 2025 depois de Cristo. Até quem não crê nele se rende quando escreve a data do dia de hoje. 2025 depois de Cristo. E no momento da nossa conversão, às vezes às vezes não. Possivelmente quando você foi para a igreja pela primeira vez, você não estava sentindo nada, o que você estava sentindo era a necessidade de Jesus. E o que eu estou falando tudo isso é para te dizer que quando a gente entregou a nossa vida para Jesus, não foi porque eu vi Jesus, não foi porque eu senti Jesus do meu lado, então eu entreguei minha vida para Ele, foi porque houve uma necessidade do nosso interior de ser completo e houve uma decisão nossa. Nós decidimos entregar a nossa vida a Jesus. A partir dessa decisão foi que Ele começa a se manifestar na nossa vida. Faz sentido isso para vocês? Vocês concordam que foi esse o processo? A gente tomou uma decisão. O que a gente acreditava? A gente não acreditava em nada. A gente ouvia e história de Jesus legal, mas chegou um determinado momento que a gente decidiu que eu creio nesse Jesus e eu entrego a minha vida para Ele. E a partir desse momento onde a gente entregou a nossa vida para Ele, foi quando a gente começou a viver o sobrenatural de Deus e passamos a viver um relacionamento com Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque esse assunto que a gente vai falar agora sobre o dom de línguas, falar em línguas, a gente vai falar bastante sobre isso essa noite. Da mesma forma que nós entregamos a Jesus a nossa vida por uma decisão, nós decidimos entregar a vida a Jesus. A partir dessa decisão, nós começamos a ter um relacionamento com Ele. O falar em línguas é a mesma coisa. Nós tomamos uma decisão de eu quero, meu Deus, se você me concedeu isso, se você falou na tua palavra que isso é um instrumento que você me deu através do teu Espírito, para que através do dom de línguas eu possa edificar o meu corpo e viver o sobrenatural, se você na tua palavra falou isso, eu quero.
eu decido viver isso. E eu sinto, em nome de Jesus, que hoje é um dia que quem não experienciou isso ainda, isso vai estar disponível para você a partir de uma decisão muito simples, sincera do teu coração, sem gritaria, sem alvoroço, muito simples. Você e teu pai. No dia da minha conversão foi assim, eu era incrédulo, eu não acreditava nos evangélicos, tá? Nasci, cresci em outra religião, não acreditava nos evangélicos, para mim era muita loucura. Mas eu cheguei um dia na minha vida que eu falei, Deus, isso está na tua palavra, o que eles estão falando está na tua palavra. E se eles experienciam isso, eu quero experienciar também. Revela isso como uma verdade absoluta no meu coração. Essa foi a minha oração para Deus. E eu oro para que isso seja a sua oração nessa noite também, de um desejo. Deus, se isso está disponível, se tanta gente vive isso, eu quero viver isso também. Não quero deixar de viver essa oportunidade de experienciar algo novo contigo. Esse é o desejo do meu coração nessa noite. É isso que eu quero viver. Amém, gente? Vamos embora? Foi só a introdução. Então a gente vai falar sobre 5 motivos ao qual nós devemos falar em línguas. Na verdade, existem diversos. Existem muitos. Eu resumi aqui em 5. E um dos motivos principais, não vou dizer principais porque todos são principais, mas um dos motivos é que o falar em línguas é poder de Deus. É Deus nos concedendo poder através desse dom, desse presente que é o falar em línguas, que é o batismo com o Espírito Santo. E a gente vai estar falando um pouquinho também sobre a diferença de receber o Espírito de Deus quando nós nos entregamos a nossa vida a Ele, e o batizar do Espírito Santo, o Espírito Santo sobre nós, a plenitude do Espírito sobre nós. E Jesus, ele falou isso em Atos 1:8, ele falou isso para os discípulos: vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Receberão poder. E deixa eu falar uma coisa para vocês. A nossa igreja, ela tem como missão desmistificar muita coisa que é ensinado quando se trata do poder de Deus. Quando a gente fala do poder de Deus, às vezes vem à tua mente coisas que você já viu, de gritaria, de batuque, de um monte de coisa, e gente rolando no chão e gritaria. Cara, o poder de Deus, ele é tão maravilhoso e sutil. Jesus era tão poderoso que precisou Judas vir e dar um beijo em Jesus para as pessoas saberem que aquele cara era Deus. Nele havia a plenitude do poder de Deus. O que eu quero dizer, gente, é que nessa noite você pode viver algo tão poderoso da parte de Deus, cara, quietinho, no teu canto. Você pode vir aqui na frente, a gente pode viver algo poderoso juntos, mas você pode viver algo muito poderoso no seu canto. Algo que pode mudar a tua vida, a tua história. Amém, gente? Então o Espírito, a plenitude do Espírito, o Espírito sobre o homem é poder de Deus. É o poder de Deus sendo derramado sobre nós. E isso está disponível a todo cristão. E o primeiro ponto dos 5 é falar em línguas, é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Então, esse derramar do poder de Deus, ele vem com uma evidência. E é importante a gente entender, como até a Ananda falou, né, mais cedo, possivelmente o Espírito de Deus já veio sobre você, você teve o desejo de falar em línguas e com medo às vezes não falou, mas o Espírito de Deus possivelmente já veio sobre você e está disponível para a gente viver isso nessa noite. Então, o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo, bondade, benignidade, como a gente viu mais cedo, é a evidência da habitação do Espírito Santo em nós. O fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo, que a gente passa a manifestar na nossa caminhada com Jesus,
ela é evidência da habitação do Espírito Santo em nós. O falar em línguas já é evidência do batismo com o Espírito Santo. João 20, 21, nós podemos ver Jesus soprando o Espírito sobre os discípulos. O versículo 21 fala, novamente, Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Naquele determinado momento não houve manifestação do falar em línguas. Ali naquele determinado momento, depois da ressurreição de Jesus, os discípulos foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo passou a habitar neles. Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 18, diz, e disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Versículo 17 diz, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quem crê em Jesus aqui? Amém. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, mostrando que, gente, que o falar em línguas está disponível para todo que crê. Amém, gente? Isso não é específico para uns mais ungidos, mais santos que o outro, para todo que crê. Se você crê em Jesus, isso é um dom que está disponível para você. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Isso está disponível para mim, amém? Isso está disponível para cada pessoa aqui presente. E ele continua falando, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Isso é um dom que está sobre todos, amém, church? Não me espera chegar domingo para orar pela tua cura, não, amém? Isso é um dom de Deus a todo que crê. Você está em casa, está se sentindo enfermo, pode orar por você mesmo, pode pedir para o seu marido, sua esposa, orar por você, seu filho, tá? Pode pedir para o seu filho, ora para o papai. Pai, não está se sentindo bem, declara cura sobre a minha vida. Ele crê em Jesus, segundo a palavra, nele flui o poder de Deus de cura. Amém? Isso está para todo aquele que crê em Jesus. E aí em Atos, a gente viu que, então nós vimos que Jesus soprou o Espírito para os discípulos, eles receberam o Espírito. A gente vê em Marcos que isso o dom do falar em língua está disponível a todo que crê. E aí em Atos 1, do 3 ao 5, a gente vê Jesus falando com os discípulos. Ele falou que depois do sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comiam com ele, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentre poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Amém? Então olha só, o próprio Jesus concedeu a eles o Espírito Santo neles. E agora ele está falando, olha, não sai de Jerusalém, porque eu estou subindo aos céus. Quando eu chegar, o meu Pai tem uma promessa para vocês, de que vocês receberão poder. Vocês serão batizados com o Espírito dele. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Estão entendendo que tem dois momentos? Momento de receber o Espírito em nós, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, e a plenitude do Espírito, que é o batismo no Espírito Santo. Atos 2, do 1 ao 4, a gente vê isso acontecer. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas de como fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos, repete comigo, todos, ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem.
todos passaram a falar em outras línguas. Eles foram batizados com o Espírito Santo, todos passaram a falar em outras línguas. Tem pessoas que pregam, tem pessoas que nunca viveram o falar em línguas e pegam esse segundo o Espírito lhes concediam e diz que então é só para alguns. Porém, antes dele falar isso, está dizendo todos. Amém? Caiu sobre todos, todos foram batizados no Espírito, todos falaram em língua. E esse segundo Espírito é a forma que cada um falava, que o Espírito ia concedendo e se manifestando. Não sei se muitos já passaram por muitas igrejas, mas numa transição que eu vivi de uma igreja até a nova, eu decidi, eu muito novo na fé, eu falei, amor, eu quero fazer um mochilão sobre as igrejas, em todas as igrejas. Peguei minha biblinha e eu fui visitar todas as igrejas, todos os ministérios que existem por aí, porque eu falei, eu creio que são de Deus, mas eu quero ver como o meu Deus se manifesta em cada lugar. E uma coisa interessante é que em cada lugar havia uma forma diferente de falar em línguas. Cada lugar se falava em línguas de uma forma diferente, sabe? Mas o Espírito é o mesmo. Amém? O Espírito é o mesmo e todos estavam falando em línguas, por mais que pareciam diferentes um do outro. Atos 10, do 44 ao 46, a gente tem mais uma evidência de que falar em línguas, de que o dom de falar em línguas é uma evidência do batismo no Espírito Santo. O versículo 44 começa dizendo que ainda Pedro estava na casa de gentios, pregando sobre o Evangelho, no momento que ele falou que Cristo morreu para o perdão dos seus pecados. A palavra fala que quando Pedro ainda falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, que vieram junto com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falar em línguas e engrandecendo a Deus. Isso é mais uma evidência de que o dom de falar em línguas é concedido a todos que são batizados com o Espírito Santo. Quem é batizado no Espírito Santo concede o dom de falar em línguas. Atos 19, versículo 1 ao 6, mostra Paulo enfatizando a necessidade de sermos batizados com o Espírito Santo, batizados pelo Espírito Santo. Há uma necessidade do povo de Deus ser batizado com o Espírito Santo. Catuca a pessoa do teu lado e fala, tu precisa disso. Cara, você precisa disso. A gente precisa disso. A gente precisa ser batizado, a plenitude de Deus, a plenitude, Espírito de Deus em nós e sobre nós. Olha esse momento que Paulo viveu na igreja de Éfeso. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou a eles, recebestes porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhes responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus, que já chegou. Vocês já se arrependeram, vocês já entregaram a vida a ele. Eles, aquele povo, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam. Paulo falou, gente, legal, vocês se batizaram, que bênção, entregaram a vida a Jesus, mas tem mais. Tem muito mais, e vocês precisam receber isso.
Vocês precisam receber esse batismo no Espírito, porque Deus tem mais para vocês. 1 Coríntios 14, 22 fala aqui de sorte que as línguas constituem um sinal. As línguas constituem um sinal do batismo no Espírito Santo. Ele continua falando, não para os crentes, porque os crentes, quando vivem isso, já sabem da manifestação que viveu, mas para os incrédulos testemunharem dessa manifestação do poder de Deus. Mas a profecia não é para os incrédulos, porque a profecia você precisa crer para que ela se manifeste na sua vida. Então a profecia é sim para os que creem. O ponto todo desse versículo é que, de sorte que as línguas constituem um sinal da plenitude do Espírito, um sinal do batismo no Espírito Santo. Amém, gente? Então até agora a gente viu os discípulos recebendo o Espírito Santo, a gente viu que Jesus falou, vocês precisam ser batizados no Espírito Santo, e a gente viu que o falar em línguas é a manifestação, é o sinal que constitui no batismo do Espírito Santo. Quando você é batizado no Espírito Santo, você recebe esse dom que é o falar em línguas. O segundo ponto, o falar em línguas é uma maneira sobrenatural de orarmos e mantermos comunhão ainda mais íntima com Deus e edificarmos a nós mesmos. Vou ler de novo. Falar em línguas é uma maneira sobrenatural de orarmos, mantermos uma comunhão ainda mais íntima. Ressaltar, ainda mais íntima. O Espírito de Deus habita em você. Amém? Não existe, eu falei um pouquinho antes, não existe no universo uma pessoa mais íntima na sua vida do que o Espírito Santo, porque Ele habita no seu interior. Ele sabe coisas que o seu marido, a sua esposa, seus filhos, seus pais não sabem, e Ele te conhece melhor do que você mesmo. Amém? O orar em línguas é uma maneira sobrenatural de orarmos e mantermos uma comunhão ainda mais íntima com Deus e edificarmos a nós mesmos. Judas 1:20 fala, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Edifiquem-se, a oração no Espírito é uma edificação pessoal. Quando nós oramos no Espírito Santo, quando oramos em línguas, estamos edificando o nosso corpo, o nosso interior. Efésios 6, 17 e 18 diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como, gente? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Repete comigo, todo tempo no Espírito. A oração em língua, gente, a gente precisa viver isso todos os dias da nossa vida. Amém? Aqui, Paulo está falando sobre as armaduras da fé, as armaduras de Deus. E uma das armaduras de Deus é essa, cara, oração em línguas, orando em espírito, para a gente edificar o nosso corpo, alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus, receber dele a direção direta daquilo que Ele tem para a nossa vida, do nosso propósito de vida. Está fazendo sentido isso, gente? Glória a Deus. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Como sabemos que a expressão orando no Espírito, que Paulo falou, significa o orar em línguas? A gente vê a confirmação disso em 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Gente, eu não aguento. Quando vocês nunca vão viver isso, eu nunca vou orar por vocês em línguas, porque vocês não vão entender nada. Amém, gente? Quando a gente orar um pelos outros, vamos orar para que o outro entenda. Amém? Oração em línguas é para uma edificação pessoal, uma edificação sua. Amém? Pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende. Em espírito, fala em mistérios. Em espírito, nós estamos falando coisas ali que é íntima, você e Deus. E tem um versículo mais à frente que fala que nem a gente está entendendo o que a gente está falando. É o momento que a gente desliga a nossa mente e a gente está ali em oração com Deus, uma oração íntima.
1 Coríntios 14:14, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Para quem se distrai orando, só eu que já me distraí orando, gente. Às vezes começo a oração, cara, tanta coisa que a gente tem na mente, né? Vou confessar aqui, gente, às vezes eu estou orando e eu me distraio, só eu. O que a palavra está falando aqui? Paulo está falando, gente, ora em línguas, porque quando você está orando em línguas, a tua mente fica infrutífera. Você não está pensando o que você vai falar para Deus, você não está pensando o que você vai pedir para Deus, você não está pensando em falar para Deus as coisas que aconteceram, que você quer que aconteça. Cara, tu simplesmente está ali orando em espírito e fluindo com Deus, na sua conexão com Deus ali, e a tua mente, ela está infrutífera, mas em línguas, em mistérios, você está falando para Deus exatamente aquilo que você deveria estar orando, e Ele está ministrando através do Espírito dEle, no teu coração, no teu interior, exatamente aquilo que você precisa receber dEle. Isso é poderoso demais, church. Isso é poderoso demais, meu Deus. Romanos 8:26, da mesma forma o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, gente. A Reese falou também, quando ela começou a orar em línguas, que ela só falava lá, 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 lá. E ela se julgava, ela falava, cara, não é possível que eu estou falando em línguas, eu pareço, sei lá o quê, não é possível. Eu acabei de ter um filho, o Joshua. Vocês têm que ver ele falando, gente. Em casa, e ele estava falando com a gente, e conversando com a gente, falando coisas que a gente não entende. Ele está aprendendo a falar. Ele vai começar a falar as coisas, palavras erradas, ele está fazendo sons. Quando a gente recebe o batismo no Espírito Santo, é como se a gente estivesse aprendendo a falar outra língua, cara. A gente está aprendendo a falar inglês, a gente fala um monte de coisa errada, não é verdade, gente? Quando a gente está aprendendo a falar em línguas, às vezes são gemidos inexprimíveis. São falar que, cara, será que eu estou falando? Imagina meu filho, pô, será que isso tudo que eu estou falando é alguma coisa? Você está aprendendo a falar, amém? O que a gente precisa é pela fé tomar uma decisão. Deus, se isso é uma ferramenta, se isso não, a tua palavra diz que essa é uma ferramenta que edifica o meu corpo, eu quero viver isso, amém? E não importa se vai soar meio bobo a forma que eu estou orando, mas eu vou orar, porque eu confio em você e eu creio que Espírito de Deus, você vai me conduzir nesse falar, e cada vez isso vai se tornando algo mais natural na minha vida, amém, gente? Isso vai se tornando algo mais natural. Assim como a gente foi aprendendo inglês, foi difícil, mas conforme você vai praticando, isso vai se tornando mais natural. Falar em línguas é a mesma coisa, church. Às vezes parece estranho, você não consegue, mas conforme você vai praticando, você vai vendo que isso começa a fluir de você de uma forma natural, como você fala português ou sua língua nativa. Amém, gente? Oração é comunhão com Deus. A oração normal é comunhão com Deus. Oração em línguas é uma comunhão direta do nosso espírito com o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Amém? Isso é muito forte, a gente precisa entender isso. Quando a gente está orando em línguas, o Espírito de Deus, ele habita no nosso espírito, amém, gente? Quando a gente está orando em línguas, essa é uma comunicação, é uma oração do teu espírito com o Espírito de Deus. É uma conexão do teu espírito com o Espírito de Deus no teu interior. Terceiro ponto, a oração em línguas é uma maneira sobrenatural de constantemente nos conscientizarmos da presença do Espírito Santo em nós. A oração em línguas é uma maneira sobrenatural da gente ter a consciência de que nós somos templo do Espírito de Deus. Meu Deus! Meu Deus! Gente, isso é muito... Cara, nós somos templo do Espírito.
Nós somos templo do Espírito. O Espírito do próprio Deus habita em você. Cara, eu não estou sendo exagerado aqui, nem estou fazendo confete serpentina por causa disso, não. Eu quero que a gente possa ter essa consciência todos os dias da nossa vida. Isso é extraordinário, gente. Isso é extraordinário, a gente ter o Espírito do próprio Deus, o Espírito Criador dos céus e da terra habitando em nós. Isso é muito poderoso. Cara, existem crentes que se sentem sozinhos. Existem crentes que se sentem completamente abandonados, porque não têm a consciência de que são templo do Espírito, o Espírito de Deus habitando em nós. Cara, isso acontece com muitos de nós, church. Muitos de nós nos sentimos sozinhos, nos sentimos vazios, nos sentimos abandonados, nos sentimos sem direção, tendo o Espírito de Deus habitando em nós. Acho que a gente precisa pensar mais sobre isso, amém? E uma forma da gente pensar sobre isso diariamente, a gente ter essa consciência diária, é a oração em línguas. Praticando a oração em línguas. Quando a gente ora em línguas, a gente tem essa percepção, caramba, o Espírito de Deus habita em mim. A consciência da presença do Espírito Santo em nós afeta a nossa maneira de pensar, de agir e nos auxilia na produção do fruto do Espírito. A oração em línguas, ela transforma a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, os planos que a gente faz para a nossa vida, os nossos valores, alinha a nossa rota, ajusta o nosso foco. Amém, gente? Glória a Deus. Guarda isso no teu coração. Falar em línguas ativa a consciência do Espírito habitando em nós. Quando nós falamos em língua, isso ativa a consciência do Espírito. Nós passamos a pensar mais alinhados com o Espírito de Deus que habita em nós. Está fazendo sentido isso, church? Quarto ponto, a oração em línguas é uma maneira de orarmos em perfeito acordo com a vontade de Deus e por coisas que até nós mesmos desconhecemos. Quando a gente está orando em línguas, já parou para pensar, gente? Nesse mundo há aflições. A gente sabe que na nossa vida nós vivemos constantes desafios, não é verdade? Deus tem um plano maravilhoso para a gente, mas o mundo conspira, cara, para que a gente não viva esses planos de Deus para a nossa vida. Coisas podem acontecer na nossa vida, desafios podem surgir na nossa vida que o nosso Deus já sabe. Nós, às vezes, somos pegos de surpresa por estar com essa conexão em falta, cara. Olha, a Cherise testemunhou aqui um exemplo maravilhoso que ela viveu nessa semana. Ela ia para o trabalho com o chefe dela, precisava levar um bolo de documento. Nesse bolo de documento estava faltando o documento mais importante para essa reunião que eles teriam. Ela, no caminho para o trabalho, o Espírito Santo falou para ela: imprime aquele documento. Ela, na hora, meu Deus, isso foi Deus falando comigo. Na hora ela sentiu Deus falando comigo, Deus falando com ela. Ela foi lá, imprimiu o documento. Quando ela chegou no lugar da reunião que ela tinha, primeira coisa que pediram, o documento que Deus mandou ela imprimir. Vocês entendem que Deus está à frente do nosso tempo? E que Ele sabe exatamente aquilo que a gente precisa, Ele sabe exatamente. Vocês já pararam para pensar que talvez um problema que você está vivendo hoje, Ele tentou te falar ontem, e se você tivesse ouvido, tu não estaria vivendo esse problema hoje? Meu Deus. Caramba, gente. Às vezes a gente pode estar passando um veneno hoje, um sufoco, porque a gente simplesmente não ouviu a voz de Deus. Vocês estão entendendo a seriedade disso? Assim, ó, a gente pode continuar quebrando a cara todo dia. Você vai continuar sendo um filho amado.
Ele vai continuar falando contigo. Ele vai continuar te livrando daquele problema que Ele falou para tu não se meter e tu não ouviu. Ele, como um bom pai maravilhoso que Ele é, Ele vai te ajudar nesse momento de dificuldade. Ele é maravilhoso. Ele nunca vai te negar ajuda. Ele está contigo todos os dias da tua vida pela eternidade. Ele vai te ajudar sempre. Ouvir a voz dEle é sobre evitar aquilo que Ele está te dizendo que pode ser evitado na tua vida. Amém, gente? Meu Deus, chaves preciosas isso daqui, hein? Isso é muito de Deus. Eu estou falando coisas por Deus. Eu estou falando coisas que eu não pensei em falar com vocês nessa noite. Eu sinto que é Deus falando com cada um de nós. Amém? Deus falando com cada um de nós. Fala comigo, com Ele. Fala com Ele. Ora em línguas. Porque nesse orar em línguas, nessa comunhão com Deus, a gente pode estar vivendo uma vida ainda mais plena. Amém? Manifestando ainda mais o poder dEle, sendo testemunha ainda mais de quem Ele é no nosso dia a dia. Orar em línguas é a maneira de orarmos em perfeito acordo com a vontade de Deus e por coisas que até nós mesmos desconhecemos. Romanos 8, 26 e 27, da mesma maneira, a gente leu isso anteriormente, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, porque a gente não sabe do amanhã, a gente não sabe de muita coisa, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Tem um monte de crente que fala, se for da vontade de Deus... Oh, meu Deus, está aqui a vontade de Deus, tá, gente? Fala isso não, em nome de Jesus. Não vamos falar mais se for da vontade de Deus, não. A vontade de Deus dele está aqui, a vontade de Deus está aqui. Se está na dúvida se é da vontade de Deus ou não, leia a Bíblia, amém, gente? A palavra dele está aqui, a vontade dele está aqui, e o crente precisa saber qual é a vontade dele para a nossa vida. Só uma dica, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, church. Amém? Cara, tudo de melhor, tudo de maravilhoso Ele tem pra gente. Ele é um Deus maravilhoso, gracioso, um Pai de amor que nos ama incondicionalmente. Ele tem tudo de melhor para você, uma vida maravilhosa. Mas antes de te proporcionar essa vida maravilhosa, o maior interesse dele é consertar o nosso interior, gente. Enquanto o nosso interior estiver zoado, a gente não vai conseguir nem desfrutar daquilo que Ele tem pra gente. Amém? O desejo principal do nosso Deus é ajustar aquilo que ainda está desajustado, que ainda está nos levando a viver preocupado, ansioso, angustiado. Cara, Ele quer gerar em nós essa calma, essa paz que excede todo entendimento, e isso está no orar em línguas. Quando a gente ora em línguas, tudo aqui vai sendo ajustado, tudo no teu interior, no teu coração vai sendo ajustado, vai sendo consertado. Amém? Quinto e último ponto, orar em línguas é uma maneira de obtermos refrigério para a nossa vida. Quem precisa de refrigério todo dia? Gente, eu chego no final do dia, falo, meu Deus, vencemos. Só eu que no final do dia estou assim. Meu trabalho está uma loucura, a gente tem um ministério, a gente tem um bebê pequeno, a gente está com família em casa. Final do dia, gente, quando eu deito na cama, eu falo para o Espírito Santo, vencemos. Mais um dia, vencemos, yes! Obrigado, Espírito Santo, obrigado por mais um dia vencido, amém? O orar em línguas, ele traz esse refrigério para a nossa alma, nosso espírito. Jesus falou, o espírito está pronto, mas tua carne está fraca ainda, cara. Tu precisa orar em línguas e fortalecer a tua carne, tu
precisa orar em línguas, fortalecer tua carne, não, fortalecer teu corpo. Tu precisa orar em línguas e fortalecer a tua alma, alinhar a tua alma com quem Deus te tornou, alinhar teus pensamentos com quem Ele declarou que você é, alinhar os teus sentimentos com aquilo que Ele está fazendo em você e por você. Amém, gente? Isso vem pelo orar em línguas. Refrigério. Isaías 28, 11 e 12, o profeta Isaías profetizou isso sobre os nossos tempos, sobre depois de Jesus, morte e ressurreição. Ele fala: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Profecia para depois de Pentecostes. Uma profecia de Pentecostes, por lábios gaguejantes e língua estranha, Deus falará a este povo, a qual Ele disse: este é o descanso. Falar em línguas é o descanso. Cara, o falar em línguas é tu descansar ali, ó, sabendo: Deus, eu não sei como orar, eu não sei o que eu preciso, eu não sei o que vai ser do meu dia amanhã, não sei o que vai ser da minha vida, mas eu me rendo ao Teu Espírito. O Teu Espírito sabe o que eu preciso. E a gente começa a falar em línguas e fluir em Espírito. Isso me traz descanso, na certeza de que eu não sei o dia de amanhã, mas Ele sabe. E eu estou me derramando aqui para você, Pai, em Espírito e orando em línguas, sabendo que Tu sabe o que eu preciso, que Tu está edificando o meu interior, Tu tá enchendo o meu interior da Tua vida, meu Deus. Isso me traz descanso. Amém, church? Ao que Ele disse: este é o descanso. Dai descanso ao cansado. Este é o refrigério. E Ele termina com a triste frase dizendo: mas não quiseram ouvir. O não quiseram ouvir cai tanto para as pessoas que ainda não entregaram a vida a Ele, como também para nós, filhos, que estamos rejeitando esse descanso. Eu quero falar com vocês através de línguas estranhas. Quero ouvir você falar comigo através de línguas estranhas. Eu quero que você descanse através de línguas estranhas. Cara, mas não rejeita isso. Mas não quiseram me ouvir, Ele falou. Não rejeitem isso. Não coloque isso como algo simples ou banal. Isso é refrigério para a tua alma. Isso é fonte de vida. Isso é algo pessoal, é algo tão íntimo, cara. Isso é algo íntimo teu e do teu Pai, que te ama, que deu esse presentão para você, que é o Espírito dele. Falar em línguas é o momento mais íntimo que tu pode ter com teu Pai. Amém, gente? E Ele está disponibilizando isso para a gente hoje, para quem não teve essa experiência ainda. Quem está sentindo o fluir de Deus aqui? Maravilhoso, maravilhoso. Ele habita em nós. Ele está sobre nós. Ele flui como rio de águas vivas nesse lugar. E Ele está disponibilizando agora esse momento para a gente receber essa plenitude dEle. Amém, church? Eu queria te convidar a ficar de pé. Quero que você feche seus olhos e que você tenha seu momento com teu Pai agora. Está disponível para você. Eu quero te dar toda essa liberdade agora para você ter esse tempo com teu Pai. Esquece a pessoa que está do teu lado. Não é sobre ela nesse momento. Não é sobre ele. É sobre o teu tempo com teu Pai agora. Sobre você receber dele aquilo que ele tanto quer te dar. Fecha o teu olho, se concentra nesse momento agora de receber essa plenitude do Espírito. Pai, eu declaro sobre a tua casa, declaro sobre os teus filhos nessa noite.
Declara a plenitude do Teu Espírito, Pai. Declara a plenitude, a Tua plenitude, Espírito Santo. Nessa noite, cai, batiza os Teus filhos nessa noite, Pai. A gente sabe que isso está disponível para todo mundo. Te convido a declarar: eu quero, Pai. Quero receber a plenitude do Teu Espírito. Quero receber a plenitude do Teu Espírito nessa noite, Pai. Quero ser batizado com o Teu Espírito. Quero tudo que vem de Você, porque é fonte de vida para mim. Quero ser cheio do Teu Espírito. Eu sei que Teu Espírito habita em mim, Pai. Mas eu quero a plenitude do Teu Espírito. Quero o Teu Espírito sobre mim nessa noite. Me enche com o Teu Espírito, Pai. Venha sobre mim. Ora, cara, bara, suriana, alabara, seri, cantara, alabara, suriana, ora, cara, bara, suriana, alabara, seri, leriana, alabara, shuri, cantara, alabara, suriana, alabara, seri, cantara, alabara. Te convido a abrir a sua boca. Começa a falar. Começa a falar, começa a fazer sons. Que o Espírito vai te conduzir a essa oração que Ele faz. Ele conduz essa oração. É Ele que ora através de você. Você não precisa se esforçar a viver esse momento. É um presente, é um dom de Deus que Ele está disponibilizando para você nesse momento agora. Eu te convido a abrir a boca e falar, não fica travado. Rejeita em nome de Jesus todo e qualquer impedimento, Pai. Se você está sentindo qualquer impedimento, declara: eu rejeito isso em nome de Jesus. Declaro minha boca, meu espírito livre para viver a plenitude do Espírito. Eu quero isso na minha vida essa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero que você viva isso. Esse tempo único na tua vida. Feche os teus olhos, mantenha os teus olhos fechados. Não desperdice esse momento tão único, tão pessoal, tão doce, maravilhoso na tua vida. Oh, Jesus. Batizados com o Espírito Santo. Sejam batizados com o Espírito Santo. Declara o Espírito Santo caindo sobre cada pessoa aqui presente. Batiza os teus filhos, Pai. Enche os teus filhos. Declara em nome de Jesus, Pai. Seus filhos vivendo experiência única. Caia sobre cada um aqui presente, Pai. Caia sobre cada um aqui presente, Pai. Em nome de Jesus. Cai sobre cada um aqui presente, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Enche esse lugar, enche cada pessoa aqui presente, Pai. Venha sobre nós, Espírito Santo. Momento único, você com teu Pai. Abre a tua boca. Não se cale, deixa o Espírito fluir de você.